Santo Stanislau Kostka é um dos santos mais inspiradores e extraordinários da Igreja Católica, e sua história é cheia de milagres, determinação e uma fé inabalável. Nascido em 1550 na Polônia, Stanislau veio de uma família nobre e desde muito jovem demonstrou uma espiritualidade intensa e uma devoção extraordinária a Deus. Embora sua família fosse poderosa e tivesse outras expectativas para ele, Stanislau sentia, desde criança, que Deus o chamava para a vida religiosa. Quando completou 14 anos, Stanislau foi enviado para estudar em Viena, na Áustria, e foi lá que sua história começou a se destacar. Naquela época, Viena era um centro importante de educação e cultura, mas também de tensões religiosas. Stanislau estudava com os jesuítas, uma ordem religiosa conhecida por seu rigor acadêmico e espiritualidade profunda. Contudo, ele enfrentava grande resistência, pois seu pai não aprovava sua escolha de se tornar jesuíta, e Stanislau foi proibido de seguir seu chamado. Mas ele estava determinado. Para seguir sua vocação, decidiu fugir a pé para Roma, enfrentando uma jornada de centenas de quilômetros, um ato extremamente arriscado e corajoso para um jovem de apenas 17 anos. Mas o que torna sua história ainda mais impressionante são os acontecimentos milagrosos que marcaram sua vida. Um dos eventos mais conhecidos aconteceu durante uma doença grave que Stanislau contraiu em Viena. Ele estava tão mal que chegou a acreditar que poderia morrer. No entanto, algo surpreendente aconteceu. Enquanto estava de cama, Stanislau teve uma visão de Santa Bárbara, acompanhada por 2 anjos, que lhe trouxe a Eucaristia. Essa visão foi tão impactante e real que mudou sua vida para sempre. Ele relatou essa experiência como uma prova do cuidado de Deus por ele e como um sinal de que deveria seguir seu caminho, mesmo com todas as dificuldades. Após se recuperar, sua fé ficou ainda mais forte. Stanislau finalmente chegou a Roma e entrou na Companhia de Jesus, os jesuítas, realizando seu sonho de seguir uma vida religiosa. Mesmo sendo jovem e vivendo em uma época de opressão e obstáculos, ele conseguiu superar todas as barreiras pela fé e pela devoção. Mas ele não viveria muito tempo. Apenas 10 meses após entrar na ordem, Stanislau adoeceu novamente, desta vez gravemente. Mesmo com os cuidados médicos da época, ele faleceu em 15 de agosto de 1568, com apenas 18 anos. Sua morte precoce, no entanto, estava longe de ser o fim de sua história. Após sua morte, relatos extraordinários começaram a surgir e muitos milagres foram atribuídos à sua intercessão. Dizem que o próprio corpo de Stanislau exalava uma fragrância celestial, um sinal que era visto como um testemunho de sua pureza e santidade. Várias pessoas que o conheceram testemunharam curas milagrosas atribuídas a ele, e devotos começaram a rezar pedindo sua intercessão, especialmente para situações relacionadas a jovens e vocações religiosas. Um dos milagres mais famosos atribuídos a Santo Stanislau ocorreu anos após sua morte, quando uma mulher cega, que tinha uma devoção especial a ele, recuperou a visão após orar fervorosamente junto a uma relíquia do santo. Outro fato extraordinário sobre Santo Stanislau é que ele é um dos poucos santos canonizados tão rapidamente. Apenas pouco mais de um século após sua morte, a Igreja já reconhecia oficialmente sua santidade. Em 1726, ele foi canonizado pelo Papa Bento XIII, e sua devoção se espalhou rapidamente, especialmente entre os jovens. Sua imagem se tornou um símbolo de coragem, pureza e fé inabalável, e até hoje ele é considerado um intercessor poderoso, especialmente para os que enfrentam desafios espirituais. Santo Stanislau é o padroeiro da juventude, e sua vida é um verdadeiro exemplo de perseverança e devoção, mesmo diante de obstáculos aparentemente insuperáveis. Sua história nos ensina que a fé verdadeira pode superar qualquer desafio e que, mesmo com pouca idade, ele impactou o mundo com sua determinação. Muitos jovens continuam a ver em Santo Stanislau um exemplo de como a fé pode guiar a vida e transformar dificuldades em oportunidades para crescer espiritualmente. Se você se inspirou com essa história de coragem e fé, não se esqueça de curtir e compartilhar este vídeo e inscreva-se no canal para mais histórias extraordinárias sobre os santos.
Que Santo Estanislau inspire todos nós a seguir nosso chamado, mesmo quando as circunstâncias parecem desafiadoras. Obrigado por assistir e que Deus abençoe você.